noite a todos aí. Mais uma semana aqui com vocês, né? E continuando o nosso assunto da semana passada, o assunto ele vai ser diferente, mas de uma forma ou de outra, o princípio e a causa, né? Tanto da depressão quanto da síndrome de pânico, ela acaba sendo a mesma. Nós falamos para vocês semana passada que as doenças emocionais elas têm origem na alma, né? Como a gente comentou, que é um nível onde a medicina tradicional não consegue atingir. Ela, na verdade, ela age com paliativos, com antidepressivos, enfim, ou ansiolíticos, no caso, para poder minimizar o efeito no corpo daquilo que é uma doença da alma, né? E o que nós falamos para vocês é que quando nós tratamos o nosso espírito, que está acima da alma e acima do corpo, tudo que está abaixo acaba sendo resolvido, né? E o propósito de você conhecer Deus, e de você conhecer o seu Criador e tudo aquilo que Ele pode fazer para o seu espírito, acaba com consequência dando resultado na alma, onde estão as emoções, e logicamente no corpo, que é a esfera visível e onde nós sofremos todas as consequências emocionais que nós acabamos tendo, né? De uma forma geral, a depressão ela está ligada um pouco com a questão da ansiedade, mas o que nós vamos falar hoje, que é a síndrome do pânico, ela está muito mais relacionada com a ansiedade, ou seja, que é a vontade que você tem, ou que nós temos, de que algo aconteça e que não acontece. Ou de repente a vontade que você tem de ver alguma coisa se desenrolando ou acontecendo e aquilo não acontece. Isso gera em você o que nós chamamos de ansiedade, que vai fazer você viver numa realidade que não é a realidade de hoje, é a realidade de amanhã, né? Ou a realidade daqui a 1 hora, por exemplo, ou de repente até daqui a 10 minutos. A pessoa ansiosa ela não vive no presente, ela vive projetando um futuro, muitas vezes um futuro irreal, que acaba gerando a ansiedade, né? A ansiedade, quando ela é exagerada, principalmente quando ela gera em você um sentimento também que está na nossa alma, que é o medo, ela pode gerar a síndrome do pânico, né? Então a ansiedade, ela pode ser uma ansiedade boa. No caso, se você for uma pessoa ansiosa, mas tiver uma ansiedade, a ansiedade na verdade nunca é boa, mas eu digo assim, se você tiver uma projeção do seu futuro, de algo que você espera que é bom para você, isso não vai gerar síndrome do pânico. Mas muita gente tem ansiedade, ou seja, muita gente projeta um futuro sombrio, um futuro tenebroso, um futuro trágico. E aí entra um outro ingrediente nessa questão, que é o medo de um futuro que você não quer passar, que ele não é real, mas que para você é projetado de uma forma real. E aí isso, repetidamente sendo projetado, uma ansiedade negativa do seu futuro, uma ansiedade que vai trazer insegurança e principalmente o medo, vai gerar a síndrome do pânico. Ou seja, a Bíblia tem um trecho dito pelo próprio Jesus, que está nos Evangelhos, que diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, né? E sim entregar a nossa ansiedade para Deus, ou seja, a nossa esperança do amanhã tem que estar no nosso Criador, né? E ele até comenta no trecho que, pedindo para que as pessoas nós olhássemos, por exemplo, os pássaros, as aves, no caso, e as flores, que elas não precisam trabalhar pelo seu mantimento e Deus as alimenta de uma forma sobrenatural. E comparando também com as flores do campo, que nenhum de nós consegue se vestir da forma que elas são vestidas, com a beleza, porque o Criador as coloca naquela condição. Ou seja, o que Jesus Cristo fala nesse trecho é que nós devemos nos preocupar com o dia presente e não começar a projetar demais o nosso amanhã, porque isso vai gerar ansiedade em nós. E como nós vivemos num mundo que é imediatista e a todo momento a gente quer as coisas para ontem, isso acaba gerando
no mundo moderno, uma ansiedade muito exagerada, que pode levar a síndrome do pânico, quando essa ansiedade ela vai projetar o seu futuro, um futuro tenebroso, um futuro ruim, um futuro que vai te trazer problema. Então, a definição de ansiedade aqui, síndrome do pânico, no caso que eu peguei na internet, é o tipo de ansiedade no qual ocorrem do qual ocorrem ataques repetidos de medo intenso de algo ruim que vai acontecer de forma inesperada, né? Então, ou seja, é uma ansiedade. Toda ansiedade é a projeção do futuro, não é? Você projeta o seu futuro e quer que ele aconteça, mas é o futuro que vai lhe trazer uma insegurança, né? Por exemplo, nós temos, falando na questão do medo, o medo faz parte da nossa alma, né? Das nossas emoções, mas ele tem que ser uma coisa controlada, né? Na verdade, quando o medo ele é saudável se ele tiver um limite que nós consigamos trabalhar com ele. Por exemplo, o medo natural que nós temos de altura é um medo para que você possa preservar a sua alma. E se você está perto de algum lugar, que você está na iminência de poder cair, ou que você pode sofrer um acidente, esse é o medo que vai preservar a sua alma. Então isso não é um medo ruim. Você está vivendo a situação, você de repente está perante um precipício e você se sente inibido de chegar mais perto. É um medo prudente. É um medo prudente. Isso é um medo que faz parte da preservação da vida. O problema é quando você não está numa situação de medo, você não está na frente do precipício, você não está vivendo aquela situação, mas você projeta como se você estivesse. Ou seja, você traz para a sua realidade alguma coisa que não existe. Aí já entra numa questão emocional doentia, ou seja, você não vive aquela situação, mas você tem medo como se estivesse vivendo. É aí que começa a entrar a questão da síndrome do pânico. Isso passa a ser uma coisa exagerada que não sai da sua cabeça. Um outro exemplo que a gente pode dar, cada um de nós aqui pode morrer atropelado. É uma fatalidade, não é? De repente você está na beira de uma estrada, ou na beira, por exemplo, da Dutra, você vai atravessar a Dutra. Ou você vai atravessar uma avenida movimentada aqui em Jacareí. Passa um caminhão, aquelas jamantas gigantes, que vem numa velocidade alta, você está na beira da guia, o que você faz? A pessoa prudente, ela recua, né? Até porque o impacto do vento que bate em você é grande, então você recua, porque você está se prevenindo de repente daquele caminhão, sei lá, se desgovernar e te pegar ali na calçada. Isso é normal. Isso é normal que eu digo. Isso é um medo que preserva a nossa vida. O problema é você não estar na beira de uma rua ou de uma avenida e você projetar como se você estivesse passando um caminhão e esse caminhão te atropelando. Na sua ideia, você projeta uma realidade que não existe e você sente como se estivesse num lugar sentindo aquelas emoções de alguém te atropelando, por exemplo, e você embaixo de um caminhão, por exemplo, né? Uma coisa bem comum que acontece nos dias de hoje com algumas pessoas é a questão do medo de avião, né? Então, nós sabemos que o avião lá tem um meio de transporte seguro, mas que tem, assim como qualquer outro meio de transporte, tem as suas limitações, né? Nós podemos morrer num acidente aéreo, assim como nós podemos morrer num acidente de carro, assim como nós podemos morrer na beira de uma calçada, ou seja, numa fatalidade. A morte ela está para qualquer um que está vivo, né? Nenhum de nós está livre de uma fatalidade dessas. Mas o medo de avião é uma situação que potencializa o medo que muitas vezes está em nós e nós não conseguimos controlar. Ou seja, a pessoa, de repente, ela não consegue se submeter a esse tipo de transporte porque acha que se ela estiver lá dentro, algo de ruim vai acontecer. Ela projeta, antes de estar lá dentro, ela não está vivendo uma turbulência, ela não está dentro do avião, o avião ainda não decolou, mas ela se sente como se estivesse numa situação de perigo, estando com um avião, por exemplo, em turbulência, e ele caindo e você morrendo dentro de uma aeronave. Essas projeções que não são a realidade é que tornam as nossas emoções doentes, né? Ou seja, a gente começa a viver num estado que não é a nossa realidade. É um estado que nós criamos, nós fantasiamos na nossa mente e geralmente são projeções de catástrofe, não são projeções boas. Ou seja, geram ansiedades que não são ansiedades
se nós podemos chamar que existe ansiedade boa, não são ansiedades produtivas, né? São ansiedades que nos destroem por dentro, né? E aí a pessoa acaba vivendo numa situação que ela não vive o momento, ela vive a projeção do que ela pensa sobre o futuro dela, sobre as situações que a cercam, né? E alguns sintomas que eu peguei aqui em relação à síndrome do pânico, por exemplo, dor no peito, porque na verdade quando você tem, quando esse medo toma conta de você, você é dominado pelo hormônio chamado adrenalina, que vai te fazer, é um hormônio natural que nós temos, que é descarregado na corrente sanguínea, que vai fazer você ficar atento a qualquer variação do seu ambiente, para você fugir, né? Você fica pilhado, exatamente. Então assim, esse hormônio é muito nocivo quando ele é constantemente jogado na nossa corrente sanguínea. Ele é bom quando ele é colocado em, por exemplo, quando você faz um esporte, né? Depois há a compensação, que vem um hormônio que dá o prazer em relação à prática esportiva, ou quando você realmente tem necessidade dele, uma fuga, por exemplo, de alguma situação realmente de perigo real. Mas é finito. Mas é finito. O problema é que quando a gente começa a projetar esse futuro doentio e de catástrofe, esse hormônio ele é constantemente jogado na nossa corrente sanguínea, que acaba destruindo o nosso sistema cardíaco, né? Porque o coração está sempre acelerado, o músculo cardíaco está sempre no limite da sua contração e, logicamente, isso desgasta toda a nossa saúde, né? Por isso que as pessoas têm dor no peito, podem ter tontura ou desmaio, né? O medo de morrer, para quem tem síndrome do pânico, ela é iminente, ou seja, a questão ela vai aos poucos, mas a finalidade dessa síndrome é a sua morte, a nossa morte, ou seja, a pessoa ela já se vê morta, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem medo de dormir sozinha, por exemplo, porque acontece, imagine que algo vai acontecer com ela, de repente ela dormir e não acordar, né? Então a pessoa não dorme, ela sabe, na cabeça dela, se eu dormir eu vou morrer, e aí fica naquela neurose que é criada pela sua própria mente, né? A própria insônia, eu coloquei aqui sensação de engasgar, mal-estar, suor, calafrios, tremores, falta de ar. Muitas vezes a pessoa fica tão ansiosa que parece que o ar não entra. São situações são sintomas que podem desencadear ou que podem dar o diagnóstico de síndrome do pânico. Então, geralmente acontece com pessoas inseguras ou ansiosas, né, que têm a ansiedade projetada para coisas ruins, ok? E acontece 2 vezes mais em mulheres do que em homens, né? Então, queridos, o que a gente está vendo aqui é que essa é uma doença emocional, né, que Jesus Cristo também, quando ele esteve aqui na Terra, você vai ver lá nos Evangelhos, a Bíblia sempre fala que Jesus curava os doentes e os enfermos, né? Vários trechos dos Evangelhos falam sobre isso. Os doentes, quando a Bíblia fala doentes, ela fala das pessoas que têm uma doença física, corporal. De repente, por exemplo, uma cegueira, que era muito comum na época de Jesus, uma paralisia, uma surdez, que eram doenças naquela época incuráveis e que Jesus fazia os milagres em doenças. E enfermidades, quando a Bíblia fala de enfermidades, ela fala de doenças da alma, né, que projetam uma pessoa neurótica, uma pessoa que não consegue dormir, uma pessoa que tem alucinações, que tem visões, né, de fatos dramáticos ou trágicos, uma pessoa ou seja, tem as suas emoções totalmente desequilibradas, que logicamente vão gerar consequências no corpo físico, como nós podemos ver aqui. Então, quando Jesus curava os enfermos, ele curava as pessoas no nível da alma. E quando ele curava os doentes, ele curava as pessoas no nível do corpo. Ou seja, como ele é dono da vida e da morte e é Deus, ele tem capacidade de fazer as duas situações. Então não importa qual é o nível de doença, né, que a gente possa ter, ou enfermidade, como fala a Bíblia dessa diferença, Jesus Cristo ele tem poder para fazer uma outra coisa, porque ele age primariamente no nosso espírito. E a partir do espírito, sendo religado com Deus,
a nossa alma é curada, né? As nossas emoções elas passam para um controle melhor, e aí, logicamente, eu não tenho necessidade, por exemplo, se eu tenho um controle das minhas emoções dado pelo Espírito Santo de Deus, eu não tenho necessidade, por exemplo, de tomar um ansiolítico, tomar um antidepressivo, de tomar, enfim, qualquer tipo de medicamento, um calmante, enfim, qualquer que seja medicamentos que são projetados para diminuir o reflexo do corpo de doenças da alma. Mas lógico que a psicoterapia também, nesse caso, ela pode ajudar, do ponto de vista para que a pessoa consiga se encontrar, mas o que nós estamos propondo para vocês aqui é... Obrigado, Juliano. O que nós estamos propondo para vocês aqui é trabalhar numa outra dimensão, que não é só na alma, né? Que também é possível. Uma psicoterapia pode ajudar a resolver, mas é você trabalhar na dimensão do espírito, que daí, logicamente, tudo que está abaixo vai ser curado. Bom, o que eu peguei aqui para a gente poder ilustrar na Bíblia, existe um trecho que eu queria ler com vocês, que está em Mateus 14, 22, para vocês verem a questão do medo, especificamente, que aconteceu com o nosso irmão Pedro, discípulo de Jesus, Mateus 14. Veja só, aqui nós vamos ver os dois extremos de uma pessoa que entendeu o que ele poderia fazer seguindo a palavra de Deus, e também o efeito contrário que aconteceu na vida dele, por ele desacreditar naquilo que ele acreditou e a situação que ele acabou se encontrando. Então, Mateus 14, 22, que eu vou ler, acho que eu abri errado aqui, Mateus 14, verso 22. Vou voltar aqui, tá? Aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, é a partir do verso 22, agora achei aqui. Mateus 14, 22. Bom, muito bem. O que aconteceu nesse episódio? Os discípulos estavam reunidos com Jesus Cristo e aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. Como é o assunto da nosso episódio, mas logo na sequência, Jesus falou para os seus discípulos assim: olha, vocês pegam o barco, eles estavam na margem do mar da Galileia, o lago de Genezaré, vocês pegam o barco, entram no barco, vocês atravessam o lago do outro lado, que é uma distância razoável, né, e eu vou encontrar com vocês. Eu vou ficar aqui conversando com o pessoal, mas vocês vão na frente que daqui a pouco eu encontro com vocês. E eles entraram no barco e foram embora. No meio da travessia do mar da Galileia, começou a haver uma ventania e o mar começou a se levantar, que na verdade é um lago de água doce, mas como é muito grande e é um vale ali, venta muito, começou a haver uma ventania e as águas ficaram nervosas ou turbulentas. E nesse momento eles começaram a ter problema, né? E viram ali Jesus chegando por sobre as águas para encontrar com eles. Quando eles viram essa situação, Pedro, num momento de extrema ousadia, falou: Jesus, se for o Senhor mesmo que está vindo, permita-me que eu saia do barco e vá até você, assim como o Senhor está andando sobre as águas, eu também quero ter essa experiência. Ele acreditou, Jesus falou: vem, e ele foi se encontrar com Jesus. No meio da travessia, ele começou a ver a realidade dos fatos, que era um mar revoltado. E aí a Bíblia fala que ele teve medo. Nós vamos ler isso na Bíblia. A Bíblia fala que ele teve medo. Quando ele teve medo, ele começou a trazer para a realidade dele aquilo que o mar mostrava, e ele começou a afundar. Então a gente vai começar a aprender algumas coisas sobre essa questão de Pedro aqui. Eu vou ler o 22, só para vocês entenderem o contexto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, 23 diz assim: subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, aí por volta das 3 horas da manhã,
Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Aí Jesus, no 27, diz, imediatamente ele lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. No 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao encontro por sobre as águas. Jesus então falou: venha. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Até aí a gente percebe que Pedro foi impelido de uma fé sobrenatural que fez ele experimentar uma realidade que não era a realidade lógica dos fatos. Ou seja, nenhum homem consegue andar sobre as águas, ele afunda. Mas como Jesus estava num nível de fé que transcendia a realidade, ele conseguiu experimentar essa situação. Veja que ele formou na mente dele, ele projetou na mente dele uma realidade possível, mesmo que a lógica humana mostrasse que não era. Aqui nós vemos uma projeção de uma situação que Pedro colocou na sua mente, que ele viveu porque ele primeiro projetou na mente dele. Muito bem, ele começa a andar. Aí no decorrer da caminhada, no verso 30, diz que ele começou a reparar o vento, ou seja, ele começou a perceber a realidade dos fatos que ele não havia percebido porque ele estava sendo guiado pela fé que ele estava tendo na palavra de Jesus. E quando ele começa a perceber a realidade, a Bíblia fala que ele teve medo. E aí o que aconteceu? O medo quebra, ou quebrou no caso de Pedro, a visão do sobrenatural de Deus para a vida dele. O medo impediu que ele continuasse a ter aquela caminhada sobrenatural andando sobre as águas. Aí o que acontece? Ele começa a perceber a realidade fica mais forte que a fé que ele tinha na palavra de Jesus Cristo, e ele começa e ele começa a afundar, né? E aí ele pede para Jesus para socorrer. Jesus vai, tira ele daquela situação. Veja, ele era um pescador experiente, sabia nadar, né? Conhecia aquele mar como ninguém, e mesmo assim ele ficou aterrorizado com a situação. E aí Jesus segura, estende a mão e coloca ele no barco e diz aqui a célebre frase: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então a gente percebe que o medo ele pode nos impedir, né? Agora falando desse sentimento, ele pode nos impedir de experimentar o que Deus tem para a vida da gente. O medo muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, ele é um empecilho que não nos deixa experimentar o sobrenatural, né? Ele nos impede de provar as coisas que Deus tem para a nossa vida. Então é um sentimento que, de uma forma geral, não o medo que eu tenho de preservação da minha vida, mas aquele medo que me impede de dar um passo maior do que a minha própria confiança coloca para que eu dê. E quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente começa a ter um horizonte mais estendido, a gente começa a ver mais longe, porque essa visão não é nossa, é de Deus, e a gente consegue andar muito mais do que a gente andaria se nós tivéssemos os nossos próprios passos. Então a gente percebe que o medo pode nos travar e pode nos deixar pessoas totalmente inseguras e sem condição de dar um passo adiante sequer na nossa vida. Pois não, Fábio? Eu só queria completar com o parecer de algumas coisas. A síndrome do pânico, às vezes, ela aparece do nada. A pessoa não tem nem a ideia do que você falou, né? Então, às vezes ela aparece, sim, a pessoa, eu lembro de alguns casos, a pessoa está na Dutra, dirigindo, de repente ela tem que parar o carro e ela não sabe nem porquê. Então não vem nada na cabeça, ela para e se apavora como se o avião tivesse caído e não está acontecendo nada. E a depressão também, quando ela é orgânica, quando ela é psicológica, assim, você trata psicologicamente. Agora, quando ela é orgânica, não tem só terapia não segura. Eu também acredito na espiritualidade, que a espiritualidade faz umas coisas assim, né? Já vi casos de pessoas falarem de exame que mostrava que tinha câncer e depois foi ver, não tinha nada. Já ouvi isso, né? Mas a depressão, quando ela é orgânica,
o cérebro funciona de um jeito que a pessoa não consegue sair. Então eu penso que a espiritualidade entra como, por exemplo, quando você tem câncer, apesar de ter câncer, você tem fé. E quando a pessoa tem esse medo crônico, depressão crônica, apesar da depressão, apesar do medo, a fé ajuda ela a passar até que passe. Né? Mas acho que é importante colocar que a síndrome do pânico às vezes aparece do nada e ela não mata. Ela não mata. Dá a impressão que mata, mas não mata. A pessoa pensa até que está infartando. Às vezes vai até para o hospital como se estivesse infartando. E não está. O médico faz todos os exames, não tem veia entupida, não tem nada. A síndrome do pânico não mata. No mínimo uma paranoia, né? É. A pessoa entra numa... A pessoa Você consegue sair sabe, mais. tem muito isso aí, a paranoia. Mas Assim, no caso de cara que usa droga, no caso de que não tem nada a ver, acho que ela entra numa. Né? depressão é uma coisa, síndrome do pânico é outra, fobia é outra, estado esquizóide, que quando a pessoa tem alucinação é outra. Então são coisas diferentes, assim, que humanamente tem um nível, aquele nível que você fala assim, dá para tratar e o remédio evita consequências maiores. Mas tudo é mente, né? Tudo é mente. Tudo é mente, mas foge do que não é frescura. Tem gente que acha que é frescura, tem gente que acha que é passageiro só porque, e às vezes não, às vezes é até hereditário, junta fatores. E duas pessoas tendo depressão, uma tendo fé e a outra não tendo, as duas passam pela depressão, só que a maneira, a qualidade, a facilidade de viver de uma é outra e a outra é outra, né? Só achei que podia complementar. É isso aí. Outro episódio que eu vou pegar da Bíblia, veja um outro episódio interessante aqui, como a nossa mente ela é instável, né? Veja como Pedro teve um ímpeto de fé e depois ele teve um ímpeto de medo que desmoronou toda aquela fé que ele tinha. A gente vai pegar um exemplo aqui de outro personagem bíblico, que é o Elias, está lá em 1 Reis. 1 Reis. O que eu quero passar com esses textos com vocês aqui é para que vocês entendam como nós somos instáveis, né? E se não for Deus para dar um peso nessa balança aí, para dar um equilíbrio, a gente vai do céu ao inferno em um segundo. Ou seja, você está andando sobre as águas, daqui a pouco você está afundando. Porque a gente não tem um autocontrole desses sentimentos, né? Então eles são extremos, eles podem ser extremamente contrários em segundos. Né? A gente vai ver um episódio aqui de Elias também, que era um homem como nós, né? Era um profeta do Velho Testamento que a Bíblia fala dele, mas veja só o que acontece com esse homem também. Né? Elias, primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Né? Aconteceu, eu vou passar o contexto para vocês. Elias era um profeta judeu que estava falando contra o reinado de seu rei, que era o rei Acabe, ou seja, ele era um rei de Israel, Elias também era de Israel, só que Acabe era um rei corrupto, era um rei que não seguia os mandamentos de Deus para a nação de Israel. Ele acabou se casando com uma mulher que não era judia, que trouxe costumes contrários à fé do judaísmo para aquela nação e acabou causando um problema sério em toda a nação. Né? E ela trouxe, quando veio para se casar com Acabe, ela trouxe sacerdotes ou profetas de ídolos que eram cultuados na cultura dela, para dentro de Israel. E a Bíblia fala que um total de 400 profetas de um deus chamado Baal, que era uma estátua, né, de um deus pagão, onde as pessoas adoravam aquela estátua. E Elias era um profeta que combatia isso, falava, Acabe está errado. Né? Não é isso que Deus quer para a nossa nação. Elias era, vamos dizer, o opositor direto do rei. Aconteceu um momento lá que Elias, guiado por Deus, ele propõe um desafio entre os 400 profetas desse Deus e ele, o profeta do Deus vivo. E aí ele faz um desafio ali, ele ganha esse desafio, né? O desafio era que eles fizessem um altar e colocasse um cordeiro, um animal, o animal era morto e depois aquilo foi colocado água em volta daquele altar
E o desafio era o Deus que mandar fogo do céu e secar todo esse altar e consumir esse altar, não seria colocado fogo, mas o fogo viria do céu, seria o verdadeiro profeta e o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal fizeram isso, eles concordaram, Elias fez. Logicamente, a divindade de Baal não conseguiu responder esta oração, o Deus vivo respondeu, caiu fogo do céu, aquilo foi consumido, e ali foi provado que o Deus de Elias, que era o Deus verdadeiro de Israel, era o Deus verdadeiro e não o Baal, né? o ídolo Baal. Muito bem. A mulher de Acabe ficou sabendo disso, o nome dela era Jezabel, e ela ficou irada, porque ela que trouxe esses profetas, e ela queria trazer para a cultura judaica a cultura do seu povo, né? E Acabe não fazia nada, porque era o marido dela, que devia tomar as rédeas da situação. Quando ela fica sabendo, ela fala: eu vou até amanhã esse horário, que eu fiquei sabendo dessa notícia que Elias desmoralizou os profetas e matou depois ele matou esses profetas, né? Eu vou matar esse homem. Aí isso chega no ouvido de Elias, e Elias, nesse momento, ele tem medo e ele foge da presença. Naquele momento que ele ganhou o desafio, ele foge e vai para uma caverna, e ali ele tem muito medo, né? É o que fala aqui, né? Então eu vou ler aqui esse trecho para vocês, que está em 1 Reis capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel, que era a mulher do rei, mandou o mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles, de todos os profetas que ele acabou matando depois que ele ganhou o desafio. Elias, no verso 3, diz: teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Veja o extremo que ele chegou. Dizendo assim: já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E aí depois continua, nós não vamos ler aqui, mas aí depois Deus consegue falar com ele e ele melhora o seu ânimo. O que eu quero mostrar com essa passagem, veja, um homem que lança um desafio desse, ele sozinho contra 400 homens, 1 contra 400, ele ganha esse desafio. Deus mostra para ele qual é o poder que o Deus que ele acreditava tinha. Uma mulher fala para ele que vai tirar a vida dele, e ele tem medo. E nisso que ele tem medo, ele foge, além de fugir, pede a sua morte. Pede: Deus, tira a minha vida porque eu não mereço viver. E depois Deus restabelece isso e ele volta a ser o Elias. Veja o contrapeso que nós vemos na emoção humana, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele consegue ter confiança de propor um desafio desse e ganhar, pouco tempo depois ele entra no estado de medo, de fobia, pedindo a sua própria morte. Ou seja, aqui a gente percebe como a emoção humana ela é inconstante, ela é instável, né? Como nós somos instáveis. No momento a gente acredita que a gente pode tudo, como no caso dele, no outro momento a gente fala: não tem mais jeito, eu prefiro morrer, né? Então essa instabilidade gera em nós problemas seríssimos. E o que acontece que eu queria passar para vocês nesse estudo de hoje? Se nós não estivermos sintonizados com Deus, nós sempre teremos altos e baixos extremos. Ou seja, na mesma hora eu posso tudo, na outra hora eu não sou ninguém. Na medida que a gente começa a ter uma relação com Deus, e Deus começa a estabilizar esse quadro emocional da nossa alma, nós temos menos ápices de êxtases ou de depressão, por exemplo, ou de desânimo. Ou seja, nós ficamos com as nossas emoções mais controladas. Lógico, existem variações? Existem.